Nós iremos meditar hoje em uma longa porção do livro do Êxodo, que é do capítulo 20, verso 22. Semana passada a gente viu até o verso 21. Nós iremos até o final do capítulo 23 de forma panorâmica. Irmãos, essa sessão aqui do livro do Êxodo é chamado de o livro da aliança, ok? Como nós sabemos disso? Abram comigo lá em Êxodo capítulo 24. Verso 7. Falando que Moisés tomou também o livro da aliança e o leu diante do povo, que então disse: faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Esse livro que Moisés pega é Êxodo 20, do 22 até o final do capítulo 23. Então essa é a primeira coisa que Moisés escreve. Os 10 mandamentos, Deus falou diretamente com o povo. O povo falou assim: não fale Deus conosco, a gente viu semana passada. Então Deus manda Moisés escrever essa porção que é chamado de o livro da aliança. Aqui está o núcleo da antiga aliança do Antigo Testamento. Depois, quando Moisés sentou para escrever os 5 livros, ele inseriu esse que ele já tinha escrito depois dos 10 mandamentos e antes do capítulo 24, ok? Nós não vamos ler toda a sessão, eu vou ler apenas 3 passagens aqui para nós, mas eu quero que vocês notem que a estrutura é bem simples. Verso 22 ao 26 do capítulo 20, Deus dá ordens em relação ao culto. Capítulo 21, verso 1, até o capítulo 23, verso 9, são mandamentos éticos sobre Israel. E depois, a partir do 23, 10 até o 19, nós temos festas e tempos de celebração ao nosso Deus com o sábado, e 3 festas ao ano a partir do verso 14. Termina com a promessa, a partir do verso 20 do capítulo 23, a promessa deles entrando na terra prometida, guiados pelo anjo. Ok? Então vamos ler. Primeiramente, Êxodo 20, a partir do verso 22 até o 26, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: assim dirá aos israelitas: visto que falei desde os céus, não fareis outros deuses para me serem rivais. Não fareis vós para vós deuses de prata nem de ouro. Tu me farás um altar de terra e sacrificarás sobre ele seu holocausto e suas ofertas pacíficas, suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar em que eu fizer celebrar a lembrança do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não construirás com pedras lavradas, pois se usares teu cinzel nele, tu o profanarás. E não subas por degrau ao meu altar, para que tua nudez não seja exposta ali. Agora capítulo 21, apenas o verso 24, que é o resumo da lei de Talião. 21, 24 diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Última passagem agora, capítulo 23, verso 20 até o 22. Depois eu irei dizer essa palavra do Senhor. Todos que concordam digam com amém. Nós iremos orar. Êxodo 23, 20. Eu envio um anjo à sua frente para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que preparei para ti. Dá atenção a ele e atende a sua voz. Não seja rebelde contra ele, porque não perdoará a sua rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se ouvirdes de fato a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante do livro da aliança que o Senhor deu para o seu povo Israel no Antigo Testamento. Rogamos que o Senhor ilumine-nos para que possamos entender essa passagem à luz do todo da Bíblia. Senhor, não conseguimos entendê-la por nós mesmos, muito menos ver Cristo nela por nós mesmos, mas que o Seu Espírito ministre em nossos corações e nos leve até Cristo nesta manhã.
Que o Senhor silencie as vozes do nosso coração e da nossa mente, e que o Senhor estronda desde os céus a sua poderosa voz em nossa alma, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, semana passada a gente viu sobre os 10 mandamentos, a gente viu que cada linha do Antigo Testamento é profética, e isso significa que cada linha do Antigo Testamento aponta para um tempo no futuro em que Deus iria reverter os efeitos da queda, destruir o diabo e destruir todos os inimigos do seu povo. E as leis também são proféticas. As leis, elas servem para mostrar que haverá um tempo no futuro que não vai haver mais pecado. As leis, elas vão mostrar um tempo no futuro onde não vai haver mais idolatria, ódio, adultério, nenhum tipo de impureza, nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de cobiça, porque Deus vai lidar de uma vez por todas com todos os pecados. E esse tempo do fim, a gente viu que já começa com Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é a encarnação da Torá, Ele é a personificação da lei e da vontade de Deus, porque Ele nunca pecou e nunca desobedeceu um fio da vontade de Deus sequer. Toda a lei aponta para Cristo Jesus e o modo como Ele viveu. E a gente viu que em Paulo, diversas vezes, em diversas passagens, nós que estamos em Cristo e no Espírito, não estamos debaixo da lei, como os israelitas estavam enquanto aliança. Nós não estamos mais debaixo da lei, porque nós estamos debaixo da graça e do Espírito. Mas o que isso significa? Isso significa que o Espírito que habita em nós faz com que toda a lei de Deus, toda a vontade de Deus seja uma realidade em nossa vida. Nós vivemos no Espírito e a justiça da lei se cumpre em nós. Só para resumir a grande material que a gente viu semana passada, ok? E quando a gente vai olhar para qualquer lei do Antigo Testamento, a gente precisa fazer esse movimento até Jesus e ver como Jesus cumpriu essa lei e depois aplicar a nossa vida para ver como nós, habitados pelo Espírito, cumprimos essa lei de forma muito maior até mesmo do que a letra que está escrito aqui no Antigo Testamento. Amém? Todos entenderam essa parte? Na escola bíblica, pergunta retórica, não entenderam, me procurem depois. Para nós entrarmos nesse livro da aliança, irmãos, eu vou falar algumas coisas a mais sobre a lei que não deu tempo de falar semana passada, ok? Primeiramente, a gente tem que entender que a lei de Deus aqui no Antigo Testamento é uma unidade inquebrável, ok? Isso é muito importante, por quê? Nós, da tradição protestante, temos essa ideia de que a lei ela é tripla, ela é cerimonial, ela é moral e ela é civil. Mas ainda que essas 3 divisões da lei, entre leis que são morais, leis que são cerimoniais e leis que são civis, seja muito boa didaticamente, quem inventou isso foi um católico chamado São Tomás de Aquino, lá no século XIII, um dos maiores teólogos da igreja, da história, mas é a partir dele que começa essa divisão entre moral, cerimonial e civil. E aí o que a gente faz? Jesus cumpre a lei cerimonial, a lei civil era só para Israel, e a lei moral serve para nós agora. O grande problema é que ninguém na época de Jesus pensava assim. Isso é uma construção escolástica da Idade Média. Os judeus na época de Jesus pensavam que a lei é uma unidade absoluta. Não existem categorias na lei. A única categoria permitida é entre leis maiores e leis menores. Qual que é a maior lei? Amar a Deus acima de tudo. Qual que é a segunda maior lei? Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Mas amar ao próximo como a ti mesmo está lá em Levítico 19, envolto de leis que nós chamaríamos de cerimoniais e civis. Ok? Então, até mesmo um presbiteriano chamado R.C. Sproul, já falecido, num vídeo dele no YouTube, ele fala assim, olha, na época de Jesus, o pessoal não tinha essa divisão das 3 partições da lei, mas ela é verdadeira e ela é muito didática. Até mesmo o pessoal da teologia da aliança, que são os presbiterianos, concordam, porque não há dúvidas de que a lei é uma unidade. Então, quando Paulo fala, nós não estamos debaixo da lei, ele não está falando lei cerimonial, moral e civil, é a lei como um todo, enquanto aliança. E quando Jesus fala que ele cumpriu a lei, ele não apenas cumpriu a lei cerimonial,
Ele cumpriu toda a lei. Isso é muito importante para nós entendermos o que significa a lei para nós hoje. A lei é uma unidade, ok? Então, se invalidou-a com a vinda de Cristo, invalidou-a por completo, mas ela ainda assim se reflete em nossa vida enquanto nova criação, ok? Segunda coisa, irmãos, ou junto com essa lei que é uma unidade, ela serve como luz para Israel, é uma revelação especial de Deus, ok? E a gente viu 2 semanas atrás em Êxodo 19 que Deus chama Israel para ser reino de sacerdotes, para serem luz para as nações. E o que ele vai falar depois é o seguinte, olha, o povo ao seu redor, os pagãos, vão olhar para vocês e o modo como vocês obedecem a minha lei, a minha vontade, e vão dizer, olha, nenhum outro povo na face da terra tem leis tão precisas e tão santas, e não é um povo tão santo quanto esse. Ou seja, isso era para causar nos gentios um desejo de participar de Israel, de fazer parte do povo de Deus, e portanto serem convertidos debaixo da antiga aliança. A lei era para ser esse testemunho para as nações, e os judeus ao longo das eras tornou a lei uma restrição e uma divisão absoluta entre eles e os pagãos. Eles deixaram de ser luz e se enclausuraram em si mesmos. A lei era para ser luz para as nações. Só que existe uma coisa aqui, irmãos, muito importante. Essa revelação especial de Deus aqui, a gente viu semana passada que está fundamentada na lei natural que Deus deu para Adão, lá no Jardim do Éden, para Adão e para Eva. Ela aparece em todos os outros códigos pagãos da época de Moisés. Não ela como um todo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O código chamado Código de Hammurabi era um código ético da época um pouquinho antes de Moisés. Ele contém 200 e poucos mandamentos, 200 e poucos princípios éticos. 70 deles estão aqui no livro da aliança em Êxodo 20 ao 23. Em outros, o que isso significa? Para vocês entenderem. Um liberal olha para essa informação e diz, está vendo, a Bíblia não é especial, a Bíblia é apenas uma imitação da cultura e da literatura de sua época. Mas existe uma outra forma de olhar para isso. Que forma é essa? Deus criou o ser humano, criou Adão e Eva com a lei natural cravada no seu coração. Adão e Eva sabiam o que era moral e o que não era moral. Adão não chegou socando a cara de Eva quando ela foi criada. Eles tinham essa moral natural que Deus criou eles como a sua imagem e semelhança. Assim como Deus é santo, Ele criou a sua imagem, Adão e Eva, santos e justos e obedientes. Então eles tinham essa moral interna no coração deles. O que o pecado fez? Corrompeu isso. Mas ainda assim a humanidade sabe, lá no fundo, o que é certo e o que é errado. Nenhuma sociedade sobrevive se não tiver o não matarás e o não furtarás. Não é verdade? Todas as sociedades têm isso aqui: não matarás, não furtarás, justiça de talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, os 10 mandamentos dessas leis aqui, elas são um resumo especial da lei natural, que toda a humanidade está debaixo dela, especificamente para Israel viver em Canaã, como um tipo e uma sombra do reino vindouro que veio com Jesus Cristo. Entenderam? Ou seja, as leis aqui, boa parte dela, pelo menos as leis morais em relação uns aos outros, ela está cravada no coração de todo mundo. É o que Paulo fala lá em Romanos. Ele diz, se os gentios que não têm lei fazem as coisas que a Torá manda, isso quer dizer que eles naturalmente fazem e eles se tornam lei para eles mesmos. Isso é muito importante, porque essa lei aqui, então, foi dada especificamente e exclusivamente para o povo de Israel viver em Canaã. Ok? Quando Deus vai julgar as nações pagãs no restante do Antigo Testamento, Ele nunca fala, vocês quebraram a Torá. Nunca fala. Ele fala, olha, vocês foram orgulhosos e cometeram opressão social, maltrataram os pobres.
Ou seja, vocês estão quebrando aquilo que vocês mesmos sabem que é errado. E aí Deus vai julgar, ele julga o Egito, ele julga a Babilônia, ele julga a Síria, e todos os profetas, quando eles colocam o julgamento de Deus sobre os pagãos, é sempre com base na lei natural. E é por essa lei natural que aqueles que não receberam a Bíblia serão julgados. É isso que Paulo fala em Romanos 2 também. Amém, irmãos? Só para nós entendermos aqui o que é essa lei dentro desse contexto. E hoje nós vamos ver 3 coisas sobre essa lei. Ela vai nos ensinar sobre culto, que a gente já leu, do capítulo 20, verso 22 ao 26. Ela vai nos ensinar sobre nossa conduta moral e ética, como ela vai se refratar e refletir na nossa vida enquanto nova criação. E ela vai mostrar também tempos de adoração a Deus. Ela vai terminar com as festas e esses momentos que o povo de Deus precisa separar para cultuarem a Deus. Ok? Então, em primeiro lugar, bem rápido, bem simples. Capítulo 20, verso 22 ao 26. Moisés vai nos dizer o seguinte: somente Deus deve ser cultuado, e ele deve ser cultuado exatamente como ele manda. O que é isso? É o primeiro e o segundo mandamento sendo expandido aqui para nós. O primeiro mandamento fala: não terás outros deuses diante de mim. Adoração exclusiva a Yahvé. O segundo mandamento fala como Deus deve ser adorado de forma negativa. Não farás imagem de escultura de nada que existe para você não adorá-lo. O segundo mandamento, toda a igreja desses 2000 anos concorda que é Deus falando não somente quem nós devemos adorar, que é Ele somente, mas como nós devemos adorar. E aqui para Israel ele vai dar mais alguns detalhes do culto no Antigo Testamento, como deve ser feito cada detalhe minucioso. Aqui está o que nós chamamos de o princípio regulador do culto. Qual que é o princípio que deve regular o nosso culto? A palavra de Deus. Ok? Existem alguns concorrentes aqui. Pode ser a tradição, ou pode ser o nosso coração, o coração dos líderes, que regulam os cultos, mas esses cultos são completamente negados por Deus. Vocês estão ouvindo aqui? Deus não recebe adoração se não for do jeito que Ele prescreve para nós. O que é o culto no Novo Testamento? É a coisa mais simples e maravilhosa que existe. Envolve orações, envolve louvores bíblicos, envolve ler a palavra de Deus e a pregação da palavra de Deus. Mais nada. E dentro das orações a gente pode colocar oração de intercessão, oração de arrependimento, oração de ações de graça, todos os tipos de oração que existem. E nós temos também o batismo e a ceia quando a igreja marca, ok? Idealmente a ceia deveria ser toda semana, um dia a gente chega lá, amém? E se Deus nos abençoasse, também batismo toda semana com novos convertidos, ok? Mas isso a gente deixa para o mover do Espírito. Mas o culto que Deus aceita é o culto que Ele prescreve. E no Novo Testamento Ele nos dá uma grande medida de liberdade. Ele não fala quantos louvores a gente tem que cantar, Ele não fala o tempo da pregação, Ele não fala o local que nós devemos reunir, mas os elementos do culto, todos eles falam. Portanto, se eu quiser fazer um culto com teatro, com isso, com aquilo, com interação, com tudo isso, Deus não vai receber este culto. Ok? O que nós temos do Gênesis e Apocalipse é aqueles que quiseram fazer um culto segundo o que eles achavam que era o correto, Deus não somente não aceita, mas Ele mata. Coré, Datã e Abirão oferecem um fogo estranho para Deus. O que é um fogo estranho? É oferecer um sacrifício de forma que eles achavam que era certo, e não da forma exata como Deus prescreveu aqui na revelação especial na sua palavra. Deus mata eles. Não há meio termo. Ou nós cultuamos a Deus como Ele nos manda, porque é Ele que está sendo adorado, é Ele que é a fonte da sabedoria, não nós, ou o nosso culto não vai ser aceito. E o culto no Novo Testamento é no Espírito
Se você não tiver o Espírito, você está fazendo nada aqui, a não ser acrescentar a condenação para você, em Cristo e na verdade da palavra de Deus. Amém? Então, de forma bem simples, a primeira parte do livro da aliança nos mostra que Deus é um Deus zeloso e que manda exatamente como nós devemos cultuá-lo, expandindo o primeiro e o segundo mandamento. A partir do capítulo 21, irmãos, em segundo lugar, até lá no capítulo 23, a gente vai ter uma porção de leis que vão reger Israel enquanto sociedade, e essas leis, elas são um reflexo dos demais mandamentos. Ok? Então, no capítulo 21, a gente vai ter leis sobre escravos e sobre homicídio. Versículo 17, leis sobre violência. Vejam só o título aí comigo. Capítulo 33, leis sobre propriedade, que vai falar do não furtarás, expandindo. O não furtarás admite a propriedade privada. Ok? Uma série de outras leis. Capítulo 22, verso 16. Leis acerca de imoralidade e de idolatria, expandindo o sétimo mandamento do não adulterarás. Capítulo 23, sobre falso testemunho. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. E ele termina aí falando da justiça, sobre injustiça. Nós não devemos aceitar suborno, verso 8 do capítulo 23, e assim por diante. Ok? Então todas essas leis são um desdobramento dos 10 mandamentos. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a gente não pode pegar uma tábua da lei se não pegar a outra. Em outras palavras, a gente não pode cultuar e servir a Deus sem amar e servir ao nosso próximo. Não dá para fazer isso. A lei é uma unidade. O que Deus está fazendo é: vocês não vão me adorar, vocês podem me adorar como eu falei para vocês, fazer exatamente o culto que eu falei para vocês, mesmo assim eu não vou receber esse culto se vocês estiverem vivendo uma vida de injustiça e de imoralidade, de pecados sexuais, de pecado de roubo, de pecado de fraude, pecado de injustiça, pecado de falsa acusação, de falso testemunho, maltratando os seus que estão debaixo da sua autoridade. Deus não vai aceitar o culto. Deus não vai aceitar nada que venha dessas mãos sujas de pecado. Deus apenas vai aceitar um culto que é puro e oferecido por pessoas puras. Então ele dá todas essas leis para mostrar para Israel como eles devem viver. Por exemplo, a lei do escravo, aqui no capítulo 21, era uma lei muito boa. Por quê? Ser escravo naquela época não é ser escravo no século passado, você ser uma pessoa negra africana que foi brutalmente escravizada. Não era assim a escravidão em Israel. A escravidão era mais ou menos assim. Imagine que você ficou extremamente pobre. Você tinha lá a sua plantação, mas veio uma praga e destruiu, e você ficou pobre ao ponto de você e sua família estar correndo risco de vida. O que você faz? Você vai no seu vizinho que tem propriedades e fala: olha, eu quero ser o seu escravo, eu quero servir você, eu quero te ajudar aqui. Ele te contratava como escravo e a partir disso você tinha meios para sobreviver. Você tinha alimento, você tinha um salário, você tinha abrigo e roupa. E aí Deus vai falar assim: depois no 7º ano, esse escravo vai ser libertado. Ou seja, o contrato de trabalho é de 6 anos. Isso para o israelita antigo é uma maravilha de uma bênção de Deus para eles. Absolutamente oposto à escravidão forçada e involuntária que milhares de pessoas sofreram aí ao longo da história. Ok? Só para vocês entenderem. Mas o que isso tem a ver com nós e como isso se aplica a nós? Então eu esteja pensando assim: bom, eu estou oferecendo um culto aqui e eu pequei. Será que Deus está me ouvindo? O William falou que Deus não vai aceitar um culto que não seja oferecido com mãos puras e com um coração puro. E eu pequei essa semana, eu pequei hoje de manhã, eu me estressei com minha família hoje de manhã. Como que isso se aplica? Irmãos, eu vou fazer uma ponte para Jesus aqui. Ok? Vejam comigo o capítulo 21. Verso 6. Êxodo 21, 6 diz assim:
Então o senhor do escravo o levará diante dos juízes e o encostará na porta, ou no batente da porta, e lhe furará a orelha com uma agulha grossa, tornando-o escravo para sempre. Então, se o escravo quiser ser escravo daquele senhor, se ele quiser parte dele, o que ele vai fazer? Vai furar a orelha. Esse furar a orelha é um símbolo de que todo esse escravo, toda a vida desse escravo agora pertence ao seu senhor, porque ele ama o seu senhor, ele ama a família que constituiu ali, ele quer ser seu escravo para sempre. Essa expressão, irmãos, furar a orelha, Davi usa lá no Salmo 40. Salmo 40, Davi vai dizer o seguinte: Senhor, furaste as minhas orelhas, e no seu livro está escrito sobre mim, e eu vou fazer a sua vontade para sempre. O que Davi está dizendo é que ele, como rei, ele é escravo de Yahvé, e Yahvé já tinha dito sobre Davi lá em Deuteronômio 18, por assim dizer, e Davi, como escravo de Yahvé, seria servo para sempre do Senhor. Quando Davi fala, furaste a minha orelha, ou abriste os meus ouvidos, que é a mesma coisa em hebraico, ele está falando, eu me tornei o seu escravo para sempre. Isso em hebraico. Quando traduziram a Bíblia para o grego, 2 séculos antes de Cristo, o tradutor colocou o seguinte: em vez de furar a minha orelha, ele colocou, preparaste o meu corpo. Por quê? Porque para o tradutor, preparar o corpo e furar a orelha é a mesma coisa. Ou seja, furar a orelha significa entregar todo o seu corpo para o seu Senhor. Hebreus vai falar isso sobre Jesus. Abram comigo lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 1 ao 10. Diz assim: ora, sendo a lei, a Torá, a sombra dos bens futuros, olha aí o que eu estou ensinando desde semana passada, e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem de ano em ano. Se não fosse assim, não teria deixado de ser oferecidos, pois se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência do pecado. Porém, por meio desses sacrifícios que fazem recordações dos pecados a cada ano, pois é impossível que o sangue de touros e bodes apague o pecado, por isso, entrando no mundo, ele diz, e aí ele vai citar o Salmo 40. Tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo, ou me furaste as orelhas. Não te agradaste de holocaustos, de ofertas pelo pecado. Então eu disse, estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a sua vontade. E tendo dito acima, tu não quiseste nem se agradar de sacrifícios, ofertas, holocaustos, de ofertas pelo pecado, que se oferecem segundo a lei, agora diz, estou aqui para fazer a tua vontade. Assim, ele invalida o primeiro para estabelecer o segundo. E nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. O que Hebreus está dizendo para nós é o seguinte: a lei não podia pagar os pecados, era apenas algo temporário, uma sombra, e os adoradores eram exigidos deles perfeição na adoração. Só que o sangue dos animais não podia pagar definitivamente o pecado deles, era apenas uma sombra do que viria. E aí Jesus se apresenta como o novo Davi do Salmo 40 e diz: Senhor, preparaste-me um corpo, ou seja, furaste as minhas orelhas, ou seja, desde o ventre de Maria, onde Deus preparou o corpo de Cristo ali, Jesus, como o homem, se torna servo de Deus para sempre, servo sofredor. E quando ele morre na cruz por nós, fazendo a vontade de Deus completa, nessa vontade que Jesus cumpriu, nós somos santificados. Então não é algo subjetivo, nós ainda temos pecado aqui, mas Hebreus 4 fala que nós podemos adentrar no Santo dos Santos, no céu, em oração, com base no sacrifício de Cristo, com confiança. O nosso culto, então, ele é perfeito, porque ele é feito em Cristo, que é perfeito, e o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado, de toda a condenação, e nos transforma. E aí sim,
a lei se cumpre em nós. Nós seremos pessoas justas, pessoas boas, de boas obras, que frutificam, que não adulteram, que não matam, que amam o seu próximo, que servem o seu próximo, que não maltratam os menos favorecidos, as viúvas, os órfãos, os pobres. Tudo isso lá de Êxodo 21 ao 23. Jesus cumpre por nós. E agora nele, e habilitado nele, essas leis todas se refletem em nossa vida, como vida habitada pelo Espírito. Amém? Terceiro e último lugar. Ainda não. Amém do segundo ponto, né? Voltem comigo lá em Êxodo. Êxodo 23, a partir do verso 10, a gente vai ter estabelecimento do sábado, de novo, um recordamento do sábado. E não somente o sábado semanal, mas o sábado anual. A cada 7 dias eles darão descanso à terra e aos escravos e tudo mais. E a partir do verso 14 a gente tem 3 festas. A festa dos pães sem fermento e a festa das colheitas no começo e no fim do ano. O que são essas festas? A festa desse pão sem fermento é a Páscoa. E a festa da colheita é o Pentecostes. As primícias ali serão levadas em culto a Deus. A gente sabe que essas festas se cumprem em Jesus, que é a nossa Páscoa, e no derramar do Espírito no dia do Pentecostes, lá em Atos 2. O que isso nos ensina é que o fundamento das tábuas da lei, de amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como nós mesmos, são essas festas. A Páscoa é o que capacita os israelitas a saírem do Egito, porque o cordeiro é morto no lugar deles, e eles vão celebrar. Então a Páscoa e o Pentecostes é o fundamento que leva eles a receber a lei, e é o alvo, o fim de celebração festiva que a lei deve causar nesses adoradores. Em outras palavras, você amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo é causado pelo sacrifício pascal de Jesus na cruz e pelo derramar do Espírito em toda a igreja em Atos 2. E depois que você tem tudo isso, você celebra a morte de Cristo e o Espírito Santo que está em você, entre nós, operando em nós. É isso que essas festas têm a dizer para nós. E a partir do verso 20 do capítulo 23, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, porque ele tem capacidade para perdoar pecados, ele é a quem eles deveriam ouvir. Tudo o que se é dito sobre esse anjo são prerrogativas divinas, ou seja, é o próprio Deus que está indo à frente dos israelitas para entrar em Canaã. E Canaã é um tipo do reino de Deus. Ou seja, só entra no reino de Deus se o anjo do Senhor for à frente, se o próprio Deus for na frente, vencendo os inimigos do povo de Deus e trazendo essa celebração festiva que os israelitas precisavam servir. Só entra no reino de Deus hoje, na salvação que é em Cristo Jesus, através de Cristo, do Espírito e do próprio Deus Pai, do Deus triuno, que vai à nossa frente, matando os nossos inimigos, o pecado, o diabo e a morte, e fazendo-nos uma nova criatura. Amém? De forma bem simples, eu tenho 3 aplicações, uma sobre justificação, outra sobre santificação e outra sobre culto, bem rápido. Irmãos, voltem comigo no texto que a gente leu no começo. A lei de Talião, Êxodo 21, 24. Esse é clássico, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Agora vejam comigo Êxodo 23, verso 7. Virem a página aí. Êxodo capítulo 23, verso 7. Cuidado para não fazeres falsas acusações. Não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. A lei de Talião, ela é boa, ela é a própria expressão da justiça e ela é para o mundo caído. Ok? No mundo caído, a lei de Talião, de olho por olho, dente por dente, deve ser aplicada. O que é justiça? É dar a cada um aquilo que lhe é devido. Então, se você arranca o meu olho, o que é devido? Eu arrancar o seu olho também. Se você faz alguma coisa contra mim, você vai precisar pagar
tanto sobre isso. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo caído, Deus não justifica o ímpio, e a justiça de Deus precisa ser administrada, porque é a mesma justiça que será administrada no julgamento final. No julgamento final, cada um vai receber de acordo com aquilo que fez. Vai ser o último talião, o último olho por olho, dente por dente, nada ficará sem ser quitado, entre aspas, ou sem ser condenado ou galardoado por Deus. O que isso tem a ver com justificação pela fé? Você já parou para pensar porque lá em Mateus capítulo 5 e 6, no Sermão do Monte, Jesus fala para nós, a igreja, sobrepujar a lei de talião? Ele fala, vocês precisam transcender a lei de talião. Como? Se alguém bater na sua face, você dá a outra. Se alguém mandar você caminhar 7 milhas, você caminha 14. Se alguém roubar a sua camisa, você dá mais roupas para ele. Por que isso acontece, irmãos? Já pararam para pensar? Porque a justiça demanda que se você dá um tapa na cara de alguém, essa pessoa vai dar um tapa na sua cara também. Isto é justiça plena. Só que o que acontece com nós, a igreja? Nós já passamos pelo julgamento final. O julgamento final já foi adiantado na nossa vida. No momento em que você crê em Jesus Cristo, Deus como juiz final bate o martelo e diz, justo, por causa da justiça obediente de Cristo por nós, por Ele ter preparado um corpo e ter sido servo perfeito de Deus e servo sofredor na cruz. Nós já passamos pelo julgamento. Passando já pelo julgamento e tendo a lei toda sendo cumprida em nós, nós sobrepujamos a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Porque Deus agora justifica o ímpio. O texto que a gente leu hoje de Romanos 3, antes vai dizer, Deus justifica o ímpio pela graça mediante a fé em Jesus, porque Jesus é o nosso sacrifício substitutivo. Então, se você passou pelo julgamento de Deus, você não está mais debaixo dessa lei de talião, você pode entregar a sua vida em sacrifício para o bem supremo do seu próximo. E você pode, então, dar a outra face, perder um olho sem cobrar ele de volta, se tudo isso for motivado pela pregação do Evangelho. Segundo lugar, santificação. Vejam Êxodo capítulo 23, verso 29 e 30. Não os expulsareis num só ano, falando do pessoal que está lá em Canaã, para que a terra não se torne em deserto e os animais selvagens não se multipliquem e te ataquem. Pouco a pouco os expulsarei diante de ti, até que te multipliques e te aposses da terra por meio da herança. Então, se Canaã é um tipo do reino de Deus, nós temos aqui uma ilustração belíssima da nossa santificação. Deus não iria expulsar ali os cananitas de uma vez por todas, Ele iria testar os israelitas para ir expulsando eles em obediência, pouco a pouco, pouco a pouco. O que a gente tem na nova aliança? Deus não tira os seus pecados quando você é convertido. Ele tira a condenação, a culpa e a consequência final do seu pecado, que seria a morte eterna. Não há mais condenação, mas o pecado em si, o velho Adão ainda está aqui em seus resquícios. Por quê? Porque aprove a sabedoria insondável de Deus, de que seria para o nosso bem passarmos esse tempo entre a nossa conversão e a nossa morte, ou a vinda de Cristo, lutando contra esses filisteus de Canaã, que são os nossos pecados. Porque quando a gente luta, e quando a gente vence, quando a gente santifica, nós conhecemos mais a Deus, mais Cristo, mais do que Ele fez por nós, e mais no trabalhar do Espírito em nossa vida. Ou seja, se você morresse, todo mundo morresse, e se convertesse e fosse direto para o céu, nós perderíamos uma grande experiência de conhecermos a santidade de Deus em Cristo. Então continuem lutando. Deus vai dizer, olha, eu não vou expulsar eles, mas não é para vocês se contaminarem com eles. Lutem contra eles, expulsem eles, até que venha a plenitude do reino.
É fácil lutar contra esses cananitas aqui? Não. Eles tinham Jericó, a maior construção da época, em termos de muralha. Não era impenetrável Jericó. Eles tinham outras regiões para conquistar. Eles faziam tudo debaixo do poder e da palavra de Deus. Santificação é isso. E em terceiro e último lugar, essas festas, irmãos, e esses sábados, e toda essa celebração, está nos dizendo que o povo de Deus, para entrar na terra de Deus, na terra prometida, eles precisam separar tempos de adoração e de culto para Deus. O sábado, as 3 festas no ano, ou seja, não somente toda a vida das pessoas era para ser entregue a Deus, mas todo o tempo das pessoas precisava estar debaixo da autoridade e do culto ao nosso Deus. O que quer dizer? Quer dizer que se você entrou no reino de Deus, você vai separar um tempo de culto para Deus. Em primeiro lugar, um tempo particular de oração e adoração a Deus. Um tempo familiar de culto a Deus. E no Antigo Testamento, Deus vai falar que os pais precisam ensinar a palavra de Deus aos filhos todos os dias, quer eles levantem, acordem, vão comer, vão dormir, o tempo todo é para estar ensinando em culto a Deus. Ou seja, o culto familiar é diário. E um culto comunitário na igreja, no mínimo uma vez por semana, que era a prática da igreja primitiva, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, no domingo, se reunir, quer seja em cavernas, de madrugada, escondido, qualquer canto que seja, para cultuarmos a Deus enquanto comunidade de igreja. Ou seja, se você entrou em Canaã, você vai ter esses momentos de culto a Deus. Se você não tem, é porque você está lá fora ainda, você está fora do reino de Deus. Você precisa parar e separar tempos de culto familiar, individual e comunitário. E não me venham com essa que você não tem tempo. Eu sou candidato a ser humano que menos tem tempo no mundo. Mesmo assim, a gente faz culto diário, às vezes 2 vezes por dia. Eu estou aqui todo domingo e não é porque eu sou pastor, irmãos, esse é o ponto. Ok? Deixa-me dizer algo para vocês. Como pastor, eu sou o irmão mais velho de todos vocês que estão aqui. E como irmão mais velho, eu me compadeço de vocês. Se você chegar para mim, vocês sabem, e confessar qualquer tipo de pecado, e você está arrependido, eu vou mostrar a graça de Deus para você. Você pode ter roubado, matado, adulterado, você pode ter feito o que for. Se você está arrependido e disposto a mostrar esse arrependimento, cumprindo a lei ou restituindo ou o que quer que seja, e confessando o seu pecado, eu vou te mostrar a graça de Deus no Evangelho. Eu vou te dar um abraço, eu vou chorar com você. Todo mundo que já foi disciplinado aqui sabe disso. Mas o que eu não entendo, não entra na minha cabeça, é um cristão que se diz cristão faltar um culto sem justificativa. Isso não entra na minha cabeça. Por quê? Porque eu nunca tive isso. Desde a minha conversão em uma igreja ruim, que tinha lá o Evangelho de forma bem mínima, eu era apaixonado por estar nos cultos, não perdia nenhum culto. 4 cultos na semana, sábado, domingo, 2 vezes no domingo, e nunca parou. E eu não estou me gabando, por quê? Por que isso não é orgulho? Porque isso é o mínimo do mínimo do básico, do fundamental de um cristão. Então, e as pessoas que trabalham, que estão doentes ou que viajam, sempre são aquelas que se justificam e pedem oração no grupo, não é? Mas você faltou no culto por preguiça. E aí os seus familiares têm que saber que você domingo de manhã está morto, você não existe, você está aqui no culto e vai visitar você depois do culto. Não existe, irmãos. Você ser cristão, você ter a lei de Deus no seu coração, você estar em Cristo e você não querer estar no culto, na igreja e separar este momento sagrado de cultuarmos a Deus juntos. A gente precisa se arrepender disso e chamar os nossos irmãos a arrependimento, porque nós somos justificados, santificados
e cultuarmos a Deus. Esse é o lugar mais importante da terra. É aqui que o Espírito opera, que o Evangelho é pregado, que Cristo, o Cristo ressurreto, está na igreja, andando aqui. Aqui é o local climático deste lado da existência, da história da redenção de Deus. A gente precisa levar isso a sério e o livro da aliança nos chama a cultuarmos a Deus em santidade, em Jesus Cristo, nosso Senhor, e com pureza. Amém? Vamos orar. Tem um momento de oração silenciosa, de arrependimento, de confissão de pecados, e eu vou orar encerrando o sermão.